dia. Eu já me disse que o povo fica sentado muito lá atrás, realmente fica um buraco, né? Aí, se o problema for o ar, a gente põe o ar lá de trás trincando. Resolve. Então a gente vai arrumar aquele, estragar os da frente, põe o ar gelado. Amém, queridos? Brincadeiras à parte. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Eu achei que eu tinha encerrado meu caso aqui com o Lázaro, mas Deus continua ministrando nesse texto. Capítulo 11, versículo 38. Podemos ler? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, e em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: Eu não disse a você. Voltando, né? Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Vamos ter mais uma oração? Senhor, eu quero confessar diante do Senhor a incapacidade de trazer algo vivo e real, nossa capacidade de entender a mensagem que vem do Teu Espírito, mas cremos que o Teu Espírito trabalha em nós. Como o Carlos orou, o Senhor está nos ouvindo, e o nosso pedido é que o Senhor ministre aos nossos corações essa manhã, para que possamos sair daqui transformados, Senhor. Não só por uma boa palavra, mas por uma palavra do Senhor que possa atingir os nossos corações, o coração dos meus irmãos. Uma palavra do Senhor é o que pode mudar, Senhor. Uma palavra Tua é o que pode transformar as nossas vidas e nos levar para casa e continuarmos, Senhor, diferentes. Nós Te louvamos porque a Tua graça tem cada dia nos alcançado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, só relembrando aqui, né, o tempo que o Jamê teve conosco com um tema falando sobre família sacerdotal, ele trabalhou várias coisas, né? Vários pontos. Ele botou em 5 tópicos, mas dentro dos 5 tópicos tem vários subtópicos que foram colocados ali, né? Então, queria estimulá-los a estar ouvindo novamente. Mas aí essa semana, vendo como que a gente podia dar andamento, ele está ali nos trazendo uma perspectiva de um estilo de vida. Mas para conseguirmos andar nesse estilo de vida, nós precisamos estar vivos em Cristo. Nós precisamos resgatar essa perspectiva de enxergar aquele ponto de sermos forasteiros nesse mundo e estarmos vivos em relação a Deus. E aí, né, eu creio que o Senhor ministrou muito ao meu coração essa semana, com tudo aquilo que ouviu, voltarmos a esse texto de Lázaro. A gente sempre olha as posturas, né, de Marta, de Maria, escolher a melhor parte, as partes comportamentais que parece que nos cabe com aquela pergunta: o que eu tenho que fazer?
Mas aqui nós vemos o Evangelho sendo transmitido, que é a base para tudo. O primeiro ponto, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ressuscitar. E aqui nessa parte desse texto, né, nessa porção, nós temos personagens que venha trazer para nós várias posturas. Primeiro é Jesus, que é o centro da parábola, que é o centro do texto, que não é uma parábola, tá? Desculpa aí, vó. Que é o centro dessa realidade. Nós temos Marta, como sempre, ali pragmática, prática. Nós temos os judeus que estavam perto, mas aqui tem Lázaro, que é o morto. Mas eu nunca tinha ouvido, ou não me lembro de alguém se identificar com Lázaro. A nossa tendência é se identificar com os judeus, com Marta, com as pessoas que aparentemente estão vivas, né? Mas nós não enxergamos que nós estávamos mortos e fomos salvos pela graça, e o nosso lugar nesse texto se identifica, eu creio, essa manhã com o lugar de Lázaro. Não sei vocês. E aqui diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta que tinham colocado uma pedra. Esse túmulo, na realidade, era uma caverna, e essa pedra era colocada necessariamente para que animais selvagens ou ferozes não entrassem no túmulo, para que pudesse comer do corpo ou destruir o corpo, né? Não era uma pedra assim para lacrar como é hoje. Não era algo tão difícil de ser tirado, né? Então, mas o que me chama a atenção é Jesus agitando-se. O que fez Jesus agitar? O que faz Jesus se agitar hoje? O ambiente da morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. E Jesus estava diante de uma situação de alguém que ele amava tinha morrido, alguém que ele amava não estava debaixo do seu domínio, mas sofreu as consequências de estar debaixo do domínio do mundo, das regras desse mundo, porque a morte não faz parte do reino de Deus. A morte faz parte do reino das trevas. A morte é consequência do pecado. A morte entrou na vida da humanidade por causa da rejeição ao homem, da relação com Deus. Então o pecado, o inferno, o mundo, a morte faz parte desse ambiente. A morte não faz parte do reino de Deus. E Cristo vem, então, agitando-se novamente, porque a Bíblia diz que Ele nos amou de tal forma, e esse ambiente de morte, né, eu vi alguns comentários e me permiti crer nisso, aqui não é tão claro, esse ambiente da morte, esse ambiente do pecado, do mundo, esse ambiente das trevas que tem levado muito daqueles que são seus à morte, à prisão, deixa Jesus indignado. Às vezes nós achamos que Jesus está indignado conosco, mas a Bíblia diz que nós fomos salvos pela graça. Como que Ele está o tempo todo, né? Indignado conosco. A Bíblia diz que o Senhor se alegra com as nossas vidas. Então, que indignação era essa diante de Jesus? Diante do ambiente da morte, diante do ambiente onde o pecado tinha prevalecido, onde a estrutura caída tinha prevalecido. E isso ainda vai acontecer até Jesus voltar. E aí diz que Jesus foi até o túmulo. E ele indo até o túmulo, entrou que era essa gruta. Jesus ordenou: tirem a pedra. Qual que é a nossa realidade, querido? Lázaro era o morto. Se nós trazermos para nossas realidades, quem são os mortos? Quem estava morto? Nós. A gente tem prova para isso? Efésios 2, versículo 1 diz isso para nós, né? Vamos ver o que Efésios 2, 1 diz. Diz: e Ele lhes deu vida
quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram, presta atenção nesse verbo, nos quais vocês andaram noutro tempo. A estrutura de pecado não é para nós, andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então há uma indignação porque havia uma morte, e a morte ela é fruto de quem? A morte é fruto do curso desse mundo, a morte é fruto do príncipe da potestade do ar, a morte é fruto dos filhos da desobediência. Jesus se indigna, fica indignado com essa questão da morte, mas ele vem até o túmulo. O que isso traz para nós, queridos? Nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados. Cadê o texto aqui de Efésios? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, quem é o morto? Lázaro é um símbolo físico e natural de uma obra que Jesus veio pregar, mas aqui ele mostra na prática como que seria. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. E o que é o importante? Jesus foi até o túmulo. O que nós enxergamos nesse texto? Jesus veio até nós. Nós não estamos aqui por causa do nosso caráter, nós não estamos aqui por causa das nossas ações, por causa do nosso esforço, por causa da nossa vida de justiça natural. E eu sei que vocês estão careca de ouvir isso, cansados de ouvir isso, mas nós precisamos de uma coisa que o Jamê falou muito para nós, de uma revelação sobre isso. Todos nós andávamos nos pensamentos naturais, e todos nós, queridos, temos andado ainda porque estamos misturados. Toda vez que nós estamos na presença de Deus, nós estamos buscando viver as bases da religião, ser uma revelação plena do Evangelho, nós ainda estamos misturados. E aí nós precisamos ser ressurretos disso. Mas a notícia boa, esse mundo, eu posso fazer uma comparação, é o túmulo. As verdades desse mundo é o túmulo. As riquezas desse mundo é o túmulo. Os projetos desse mundo é o túmulo. A amizade desse mundo é um túmulo. São pedras que têm nos mantidos mortos para aquilo que é de Deus. E isso, trazendo isso, querido, não é com peso, é para discernirmos ou termos um diagnóstico de uma realidade, para que nós possamos nos desprender daquilo que tem. Então, eu vejo que Jesus está indignado contra a estrutura de pecado, porque Ele quer casar, Ele quer sua noiva, Ele quer uma noiva gloriosa, Ele quer voltar, e nós não estamos prontos, e as pressões do mundo, e aquilo que nos afasta de Cristo, deixa Ele indignado. E Satanás vem com acusações, porque Deus não acusa e diz para você assim: Jesus não voltou porque você não presta. Isso aí é óbvio. Você não presta mesmo.
Mas Jesus ainda está trabalhando para que nós, com consciência, possamos nos render a Ele. Notícia boa: não é o que nós fazemos que vai promover um avivamento, que vai transformar a realidade da igreja, que vai transformar a realidade da sua casa, que vai abrir as portas das finanças, que vai abrir as portas de toda direção. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos mortos. Ou outros que estão do nosso lado estão mortos. A gente aqui, a gente pode trafegar. Nós estamos em todas as partes, tirando de Jesus. Nós estamos nesse texto todo, né? Igual aquelas cenas de teatro que eu dei ao Alejandro, igual o monólogo, né, Alejandro? Você fala um pouco, você é um personagem, você corre atrás da cortina e a gente veste outra capa e faz uma outra personagem. Mas ponto principal que mexeu muito no meu coração: Jesus veio até o túmulo, Jesus veio até nós. Nós não precisamos viver a nossa fé com aquela tensão de onde que eu estou errando. Vou te ajudar em tudo. Nós somos um erro, porque os pensamentos naturais, as obras da carne, a natureza caída, ela tem. Então, Jesus foi até o túmulo, querido. Jesus tem vindo até nós. Jesus tem vindo até pessoas que você ama, que às vezes estão perdidas. Ele foi até o túmulo. Então ordenou: tirem a pedra. Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, mesmo Jesus tendo vindo até nós, como sempre, Marta deve ser a versão feminina de Pedro, né? Então Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Queridos, onde que Marta estava errada? Mas a gente é muito pior que Marta. Nós somos aquele a quem Jesus ama. Eu falei muito, Jesus amava essa família. Jesus amava Marta, que era pragmática, que atrapalhava. Jesus amava Maria, que era mais lentinha, né? Também nos ritos, que quando Jesus estava na sala ela estava, mas depois que Jesus saiu da sala ela ficou lá. Então ela perdeu o foco da personalidade de Jesus e ela foi para outra metodologia, que é, então todas nós temos as nossas teorias. Quando era para ela sair da sala e proteger Jesus, ela não foi. Jesus chamou Marta, Jesus repreendeu chamou Maria, repreendeu Marta. A gente está vendo o tempo inteiro Jesus, que nos ama, nos corrigindo e nos colocando no eixo. O foco da palavra é olharmos como Jesus atua nas nossas vidas, porque nós estamos em Marta, nós estamos em Maria, nós estamos em Lázaro, Jesus trabalhando com esse ponto, e Marta chega: Senhor, já cheira mal. O que é esse tipo de expressão? Não tem mais jeito. Acabou. E o que Jesus está dizendo? Tira a pedra. Tira os empecilhos que vai fazer com que a hora que eu falar, Lázaro reaja. Tem coisas, meus irmãos, que Deus não vai fazer. Aí sim Ele nos chama a responsabilidade. E o que era para os homens fazer? Não, é a gente que tem que tirar a pedra. Não, é obedecer aquilo que Deus falou. Porque se essas pessoas saíssem daqui e fossem para outros túmulos e saíssem arrancando as pedras, ia cheirar mal, não ia dar certo, ia dar ruim. Nesse caso específico, nesse momento em Deus, tinha uma palavra, e Jesus dá uma palavra: tirem as pedras, tira a pedra. Por quê? Para Deus falar, nós temos que obedecer o que Ele disse antes. O que já Deus já trouxe para a minha vida e para a sua vida? Você está aí sentado esperando Deus colocar no seu coração para obedecer. Não, Deus já falou comigo.
Tá, então qual é a dificuldade de reagirmos? Não, Deus tem falado comigo. Tá. Fizemos um seminário, Deus falou fortemente comigo. O que Deus falou? A gente já esqueceu. Queridos, quando Deus falar conosco, fica atento. Porque, de repente, a palavra que Deus te deu não é aquilo que necessariamente você vai precisar, mas Deus vai precisar desse movimento para liberar aquilo que é pleno. Está entendendo, queridos? Está fazendo sentido isso para você? Tira a pedra. Arrepende. Perdoa. Sei lá o que é. Então aqui eu quero te colocar primeiro na posição de Lázaro, que muitas vezes tem coisas que nós precisamos fazer. Tem coisas na minha e na sua vida que precisam romper, mas tem que tirar a pedra. Deus não vai tirar e Lázaro também não vai tirar a pedra. Quem vai tirar essa pedra? Quem tirou essa pedra? Um de cada vez para não dar bagunça? Ou falando junto? Quem tirou essa pedra, querido? As pessoas que estavam ali, trazendo para os nossos dias, quem vai tirar essa pedra? A igreja, os irmãos. Os irmãos. Então tem muita gente que está dentro. Agora eu quero tirar você de Lázaro. E às vezes tem recebido uma palavra para dar um primeiro passo de tirar a pedra para vir uma palavra de ressurreição. Mas nós embrutecemos. O Senhor está fedendo. Vai lá. Pega na vida desse irmão. Ele faz isso. Adianta não. Fulano não quer nada não. Já falamos 10 vezes. É duro. Acabou. Morreu. Já aconteceu isso? Queridos, tem muita pedra para ser tirada para Deus trazer uma palavra para nós. Quais seriam essas pedras? Nós precisamos ouvir Deus e obedecer. A pedra vai ser tirada quando você obedecer uma palavra que Deus te trouxe. Deus nos trouxe uma palavra: faça discípulos. Fulano quer nada não. Deus, nós precisamos do corpo. E muitos estão em ambiente fedendo porque não permite que pessoas o toquem. E outros estão fedendo porque nós não queremos tocar naquilo que está podre, querido. É ou não é? Tem vezes que a gente olha assim para a igreja, se a gente for para a igreja de rede social, Jesus amado, ele volta amanhã cedo. E depois a gente sai vendo as coisas explodindo. Não é? Aí o que a gente faz? Entra junto, descendo pau na igreja. Não, queridos, tira a pedra. Vamos interceder pelo corpo de Cristo. Vamos interceder pelo reino de Deus. Não vamos nos aliar com o mundo, descendo a lenha na igreja, igual a gente está vendo aí, o último caso que apareceu na internet lá, que é uma briga de família. Não. O nosso clamor é para que o Senhor tenha essa noiva. Sai da posição de juiz, entra na posição de intercessor. Arranca a pedra. Arranca a pedra. Para de julgar os outros, porque precisa vir uma palavra de avivamento. Nós não vamos produzir avivamento. Sério, você consegue? A gente pode sentar aqui e orar até espumar a boca. Ter um comportamento, mas o coração está misturado.
E Jesus diz: tira a pedra. E a gente não tem jeito, está fedendo, o fulano não muda, eu não mudo, a situação não muda, o dinheiro acabou, não tem como. O que são essas pedras? São todas as pressões do mundo que estão impedindo que a palavra de Deus chegue a nós, que gere vida. Se for para sair fazendo pedra, aí nós vamos ficar com conjecturas, mas trazendo você precisa buscar em Deus, dentro daquilo que é o Espírito Santo, quais são as coisas que o mundo tem colocado, quais são as batalhas que esse mundo tem travado, que tem mantido pessoas no túmulo, ou tem mantido a gente no túmulo, que tem impedido que a palavra de ressurreição venha. E a palavra de ressurreição, queridos, não quer dizer necessariamente que todas as coisas vão dar certo na sua vida. A palavra de ressurreição quer dizer que é uma palavra que vem te tornar vivo para o reino de Deus, para a verdade de Deus, para discernir o que é celeste, para discernir os tempos, para enfrentar as pressões desse mundo. A palavra de ressurreição não é dizer que a partir de agora todos os problemas passaram e eu estou em Cristo, tudo vai ficar bem. Vai ficar bem, mas não bem do nosso jeito. Vai ficar dentro da vontade de Deus para o cumprimento do propósito de Deus. Então, às vezes a gente acha que a pedra, eu vou dizer no caso, a pedra foi o descolamento da retina, no meu caso não foi, mas revelou o tanto de pedra que tinha na minha vida, o tanto que eu murmurava, tanto que eu dei problema em casa com o estresse, porque cheio de coisa, os medos, tantas coisas, querido. E Jesus traz isso. E ele diz: arranquem a pedra. Então vamos parar de falar para Deus: está fedendo, não tem jeito. Agora, nós temos a mania de não deixar que morto não tem reações antes de Jesus falar. Então, queridos, se tem alguma coisa para ter vida, alguém vai interferir nos seus caminhos, nos seus planos, na sua vontade, para tirar uma pedra, para a palavra de Deus chegar até você. Ou alguém está precisando que você move a pedra e não fique olhando com alguém que parece que está fedendo e vai ter que tocar naquela vida. O importante é ouvir o que Jesus está dizendo. Jesus respondeu: eu não disse que você cresce, você veria a glória de Deus? Está aqui a chave. Quantos temos às vezes reclamado do culto, da palavra, da igreja, das coisas, estamos presos nas finanças, estamos presos nas emoções, estamos presos nas enfermidades, estamos presos em tantas coisas, estamos presos nos nossos relacionamentos de casamento, as coisas não andam, está morto, não tem vida, está ruim. E Jesus está dizendo o quê? Eu não estou te dizendo se crer você verá a glória de Deus? O que tem nos impedido de ver a glória de Deus? O que é a glória de Deus, queridos? É a manifestação da presença de Deus. É a presença de Deus. É a vontade de Deus sendo cumprida. É o inferno sendo derrotado. São as coisas entrando dentro de um padrão que a palavra define. Não para o nosso bem, mas para o propósito da vinda do rei. É a gente que hoje não consegue enxergar, queridos, irmãos, eu falo queridos, esse já quer brigou comigo, não fica tão bom não, irmãos, se nós falarmos da volta de Cristo, estudarmos escatologia, o Wilson já estudou Apocalipse, nós somos uma igreja que não tem discernimento e revelação da volta de Cristo. Estamos presos nas verdades desse mundo, estamos fazendo planos para esse mundo, não nos desgastamos para perder coisas desse mundo, porque o reino de Deus ainda não é algo palpável para nós. Mas se crermos, as portas dos céus vão abrir e nós vamos enxergar essas coisas. A gente vai parar
de exaltar pessoas e vamos enxergar Cristo, porque nós vamos ser parte daqueles que estão enxergando o reino de Deus. Nós vamos parar de olhar para os personagens bíblicos como se eles fossem extraterrestres, fora do normal. A Bíblia fala lá em Tiago que Elias orou e veio chuva. Elias, que era um homem sujeito às mesmas dores, os mesmos limites que nós. Qual é o problema? Nós temos muitos recursos, queridos. Nós cremos mais nos recursos naturais. Quando Deus fala conosco, vou falar de mim, tantos projetos no meu coração, e nós vamos orar para Deus nos dar. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse tempo, se eu tivesse outra coisa, eu faria, porque nós estamos crendo que aquela vontade de Deus, hoje, ela chega a ser impossível. Olhar para viver o Evangelho e viver uma fé com alegria plena, ela está impossível, porque nós não consideramos que nós temos os recursos suficientes. Eu não tenho uma formação suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho a esposa que era ideal, o marido que era ideal, eu não tenho a igreja que é perfeita, onde tem um movimento, não tem uma pregação que é boa como devia ter. Nós estamos sempre olhando aquilo que não tem, e Deus está dizendo: se você crer no que eu estou te falando, você vai ver a glória de Deus. Porque Deus não vai dividir a glória dele com o dinheiro, com o recurso, com a capacidade, com o seu cargo, com a profissão. Deus vai usar esses recursos para a glória dele. Nós precisamos inverter nossa mente. E Deus está dizendo: se você crer, verá a glória de Deus. Mas está fedendo, não tem jeito, não tem recurso, acabou. Se você crer, verá a glória de Deus. Quantos de nós acham, querido, que o tempo passou? Vou confessar mais pecado aqui. Gente, tem 14 anos que a gente andou, tinha tanto gás quando eu converti, estava na Jocum, tinha um sonho, eu falei: vou ganhar o mundo, vamos fazer missões, vamos para fora. Agora eu já estou velho, o tempo passou. Não, se crermos, veremos a glória de Deus. Existe uma comunidade nesse lugar que ela está em pé porque Deus sustentou. Se nós formos analisar humanamente falando, né? Não dava, não. Tem uma coisa: nós somos bons, né, cara? Nós somos bons em errar. Aí nós somos bons. Querido, o que Deus tem falado, Ele não está dizendo: se crer, você verá a glória de Deus. Qual o problema? Nós estamos com a ótica para a coisa errada, estamos colocando nossa fé na coisa errada. Eu preciso crer em quem? Nessa pessoa que está falando. Por que eles não criam na ressurreição? Porque eles criam que Jesus podia curar. Nós queremos um movimento, mas nós temos que crer na pessoa, mesmo que ele não se movimente. Aí nós temos que esperar, mas a glória de Deus vai manifestar quando Ele quiser. E eu tenho aprendido que a glória de Deus não está se manifestando muitas vezes. Não é porque nós não queremos, não é porque Deus não quer, é porque nós não estamos prontos. A gente vai se perder, não é, queridos? Se nós orarmos aqui e um morto ressuscitar, eu orar e um morto ressuscitar, vocês saem da frente. Eu vou crescer. Eu vou para 3 metros de altura e eu orei e ressuscitou, e vou virar referência, não Jesus. Se sem essas coisas homens estão sendo referências, nós estamos preferindo um, preferindo o outro. Nós precisamos ouvir o que Deus está dizendo, nós precisamos sair das pedras que têm nos impedido de ouvir o que Deus está falando, e precisa ser tirado dessas pedras. Então Jesus disse: eu não disse que você crê, você veria a glória de Deus? Está igual nós, parados assim, continuamos não vendo a glória de Deus. E aí Jesus continua: então tiraram a pedra. Agora vai.
E aí Jesus vai orar primeiro. Jesus, então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Onde ele ouviu? No versículo 11, que fala aqui, né? Nosso amigo Lázaro morreu, eu vou lá ressuscitar e despertá-lo. E eu creio que Jesus deve ter vindo orando, porque ele tinha um tempo de oração. Será que foi isso que ele ouviu? Né? E ele disse: eu sei que sempre me ouves. Então não foi uma oração específica. A Bíblia diz que antes das palavras chegar aos nossos lábios, ele já conhece, ele ouve nossos pensamentos, ele ouve o nosso coração, ele ouve os nossos anseios, ele ouve, ele vê, e ele se importa, queridos, porque a nossa tendência carnal é ai, 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 tudo mesmo. Ele se importa, porque ele sabe que a situação do lado de cá tem 4 dias, está fedendo, é de morte, mas ele veio assim mesmo, e ele quer manifestar essa glória, e ele vai fazer isso na minha vida e na sua vida. Eu sei que sempre me ouve, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus está dando uma amostra grátis do que é a vida eterna, a ressurreição é a vida eterna. Nós temos a ressurreição do nosso espírito, a restauração da nossa alma, e nós vamos ter uma ressurreição do nosso corpo, da vida física também. Agora, uma boa notícia para você, queridos: ele não está ouvindo somente essa oração e sempre ouve, dando um recado para aqueles judeus. O Senhor está ensinando para nós que o Pai sempre ouve as orações que Ele tem feito, o Pai sempre ouve as suas conjecturações, o Pai sempre ouve aquilo que Jesus se expressa. E olha o que tem acontecido no nosso dia hoje, porque essa é uma realidade que ela não foi lá para o passado, essa é uma realidade de agora. Romanos, no capítulo 8, versículo 26, diz isso aqui para nós: da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está diante de Deus intercedendo por nós, o Espírito Santo, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos interceder, o Espírito Santo sabe interceder. Jesus intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. E isso para nós é bom, porque a palavra diz que se nós oramos segundo a vontade de Deus, isso vai acontecer, e Deus não vai deixar de ouvir uma oração de Jesus. Mas a gente ora para isso aqui como se essa é uma realidade espiritual. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Agora vamos ler aqui a partir do 22. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Essa é uma realidade que está acontecendo nesse momento. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, e eu creio que Jesus está intercedendo por nós, porque Ele é o sacerdote. Qual é o papel do sacerdote? Apresentar os homens a Deus, trazer Deus aos homens. Quem é que fez isso? Jesus na sua plenitude, em todo o tempo.
O Senhor tem ouvido tudo que está sendo dito. O Senhor está ouvindo. Jesus está intercedendo para aquilo que é o plano de Deus na minha e na sua vida hoje aconteça. E se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E não olharmos para a impossibilidade. Não olharmos, eu não estou dizendo ser irresponsável, querido. A Bíblia fala que nós temos que fazer cálculos, fazer contas. Mas crer na palavra de Deus. Por isso que a fé, ela vai crer no que é impossível. Impossível aos homens. Era possível algum de nós ser salvo? Quem aqui poderia ser salvo por si? Mas se tornou possível por causa desse sumo sacerdote que intercedeu por nós com gemidos inexprimíveis naquela cruz que nós não sabemos, que não merecíamos e uma obra humana foi feita. Quais são as necessidades naturais que nós vamos precisar, que Cristo não pode fazer, que a glória de Deus não vai ser vista? Então que o Senhor precisa nos trazer realmente uma perspectiva da sobriedade em todas essas coisas. Amém, irmãos? Vou continuar. Agora sempre me ouves. Toda vez que você está orando, cada circunstância que você tem vivido, o problema não tem sido as grandes batalhas. É nós aprendermos a ouvir o que Jesus está dizendo, o que Ele está intercedendo a nosso respeito. Porque aquilo que Ele está dizendo é o que Ele está intercedendo. E aquilo que Ele está intercedendo é o que vai acontecer. Sua vida não vai dar errado. Porque Deus não perde, Deus não erra. Agora, nós estamos salvos. Agora eu não preciso viver o processo da forma mais difícil. Eu posso viver essa vida eterna agora. E Ele, por causa da multidão, mostra para nós o que está acontecendo. Então aqui em Lázaro nós temos uma visão clara do Evangelho. Cristo veio até nós, Ele veio até o túmulo. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas alguém tirou a pedra, alguém pregou o Evangelho para você, querido. E o Espírito Santo fez com que a palavra chegasse ao seu coração. Está claro isso aqui nesse texto, não está? E nós tivemos uma ressurreição no Espírito, e nós vamos ter uma ressurreição na nossa vida física. Isso aqui tem que reger a nossa vida. Isso aqui é o fundamento, como o Ale ministrou aquele dia, por onde todas as pressões, por onde todas os intempéries dessa vida têm que sair. Eles saem por essa verdade. Nós não estamos mais presos nesse túmulo. Nós agora somos aqueles que vão tirar pedras do túmulo dos outros. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Quem desamarrou o Lázaro, querido? Os irmãos. Não tem jeito de ficar livre desses irmãos. Quando você está morto, ele vai tirar a pedra. E aí, quando você nasce de novo, a palavra de Deus entra no seu coração, nós nascemos de novo. Você sai da morte. Mas, querido, quando nós entregamos a vida a Cristo, a gente sai da escravidão do pecado. Mas a gente tem uma carga, está amarrado. Porque quando você estava morto, você estava todo enrolado. Aqui tem 2 milagres. O Lázaro volta à vida. O 2, sem sequela. Alguém ficar 4 dias mortos, sem oxigenação, estou olhando para o Denise ali, 4 dias
Não tem jeito de voltar ao normal se fosse olhar natural. Um não tem jeito de voltar. Volta sem sequela. E ele volta curado da enfermidade que o matou. Qual foi a enfermidade que nos matou, querido? Para Deus. Fala, gente. Pecado. Deus nos deu vida. Nos tira de viver na podridão do túmulo para andar com ele, e nós estamos curados da enfermidade que nos matou. Não estou preso no pecado, não sou escravo do pecado. Tudo aquilo que é a plenitude de Deus pode fluir através das nossas vidas, nós estamos libertos. Tá, Juliano, mas eu continuo doente, é temporário. Nós vamos ser livres dessas coisas, e isso é uma revelação para reger as nossas vidas, para conduzir cada passo que nós temos. Agora, nós, uma vez que nascemos de novo, fomos salvos, nós precisamos o quê? Sermos desamarrados. Só que muitos de nós acham assim: já entreguei minha vida para Cristo, está pronto. Sou salvo, não toque em mim. Sou eu e Deus. Beleza, vai andar então pela rua amarrado com a rosto tampado. Por isso muitos não têm visão. O que é as pernas e as mãos amarradas? É alguém que está inoperante na fé. E é alguém que não consegue caminhar dentro da fé. Conhece, irmãos, que nós são pessoas que entregaram a vida a Cristo, mas não consegue caminhar na verdade do Evangelho. O mundo está sempre roubando ele da prioridade que é estar em Cristo. Não consegue ter tempo com Deus, não consegue aprender a ler a Bíblia, não consegue estar com fidelidade nas celebrações. Não estou falando se está bom, se está ruim, né? Nós estávamos na oração ali, falando sobre adorarmos e buscarmos ao Senhor. E acho que a Kelly teve uma impressão de Paulo e Silas, quando eles estavam adorando e celebrando a Deus. Estava bom para Paulo e Silas? No último cárcere. E o Senhor mostrando que a celebração a Deus não pode depender das circunstâncias. É a adoração a Deus que nos dá a visão do reino e nos faz vencer as circunstâncias. E a gente, com a mente caída, quer vencer as circunstâncias para ir até Deus. É contramão, não funciona, não vai dar certo. É entrarmos nos princípios das palavras. Então Lázaro vem para fora. Você ouviu o Evangelho, você entregou a vida a Cristo, você é alguém que está salvo. Eu e você não somos alguém que está morto, ou circunstâncias nas nossas vidas não estão mais mortas, tem esperança, mas precisa desamarrar, precisa tirar o lenço do rosto. Para quê? Para eu poder ser operante com as minhas mãos, para que eu possa andar segundo essa palavra que Cristo deu, e para que o rosto, esse lenço tire do rosto, para que o quê? Tampa a visão, tampa o falar, tampa o respirar, tampa o viver. É viver na escuridão do mesmo jeito, e a obra de Deus é completa. A obra de Deus é completa. A nossa ressurreição vai ser completa. Jesus fala: desamarrem-no e deixem que ele vá. Aí sim Lázaro fica completamente livre. Nós somos Lázaro, querido. E nós somos os irmãos também. Lázaro porque Cristo veio até nós. Alguém tirou essa pedra, falando do amor de Deus, falando de Jesus, pregando o Evangelho para nós. E isso por causa de uma intercessão de Cristo, porque nós não podemos ir até Ele por nós mesmos. Cristo intercedeu por nós, morrendo na cruz, intercede hoje por nós, com o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Irmão, a gente dá tanto trabalho que fala que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Deve ser com gemido para interceder por nós mesmos. Agora nós precisamos ouvir de Deus onde há coisas amarradas. E a tendência de muitos, quando algumas coisas estão amarradas, é se isolar.
ou por vergonha, ou por orgulho, mas alguém vai ter que tocar em nós. Alguém tem que vir desamarrar isso, e não vai ser Deus. Ele vai dar uma palavra para alguém vir e desamarrar. Ele deu uma palavra para alguém tirar a pedra. Ele trouxe uma palavra que gerou a vida. E agora, através do corpo, Ele vai atuar no nosso dia a dia para desamarrar áreas que estão presas, que estão amarradas, não estão mais mortas. Muitos acham que os dons, os planos, a vontade de Deus, o ministério morreu. Não está morto, está amarrado, porque Deus que deu. O Senhor vai soprar a vida. Nós vamos ver dons fluindo, nós vamos ver pessoas sendo salvas. E eu creio que o momento agora é de nós nos desamarrarmos e deixar que outros vão. Está fedendo, põe a mão no que está fedendo, sem medo. E eu creio que virá essa palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai gerar ressurreição. E a crer naquilo que Deus tem falado vai fazer com que as coisas sejam desamarradas. Nós vamos ver a glória de Deus. Onde você está? Você pode ter áreas na sua vida que está no túmulo. Você pode ter áreas na sua vida que às vezes estão no túmulo por causa de relacionamentos. Não é nem porque você está tudo errado. Há áreas na nossa vida, a parte de finanças pode estar amarrada. A pedra foi tirada. Crer no princípio de Deus. Sabe disso, ser fidelidade. Nos meus dons. Qual o chamado que Deus tem? Não preocupa com os padrões naturais. Né? Teve irmão que quando chegou na comunidade, uma das coisas que mais chamou a atenção dele, ele testemunha isso, fala várias vezes, foi uma irmã que o recebeu e indicou e deu uma cadeira para ele e falou: senta aqui. Tem pessoas que entram, às vezes saem, nós nem vemos. Fica atento, às vezes o seu dom é dar um abraço, é dar um sorriso. Veja, seja bem-vindo. O Espírito Santo se movimenta nisso. Deus falou, faça. Desamarra. Vamos tirar o espírito de crítica e vamos ganhar um senso crítico de discernir o que Deus está dizendo. Ele veio no nosso túmulo. Ele nos deu uma palavra. E eu creio que é um tempo dele nos desamarrar e nós desamarrarmos os outros, para que nós possamos andar. Deixe que ele vá dar fruto, vá viver o que Deus chamou você para viver. Eu queria ter tempo para Deus, mas eu estou trabalhando demais. Não, querido, sua profissão é um ministério, então vê o que Deus quer que você viva lá. Aonde Deus está te usando dentro desse processo profissional. Em todo o tempo, nós somos pessoas que Deus ressuscitou e estamos ali para desamarrar pessoas. Nós estamos ali para tirar a pedra de vida de pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos tirar as fantasias de uma glória de Deus que vai se manifestar de forma hollywoodiana. E vamos ver a glória de Deus se manifestando num tirar uma pedra, num fedido morto andar. Alguém que não crê vier a crer. Alguém que fica 20 anos, às vezes, amarrado nas finanças, virar essa chave. Pessoas que não conseguem se firmar no emprego, Deus trazer uma estabilidade. Pessoas inconstantes se tornarem constantes. Homens que não conseguem ser sacerdotes e liderar suas casas, começarem a conduzir suas casas e trazer presença de Deus. Nós vamos ver a glória de Deus nesse tempo. E não espere reconhecimento dos outros. Sabe por quê? Porque nessa hora, alguns creram em Jesus. Ninguém foi exaltar o Lázaro. Hoje nós estamos cheios de Lázaro querendo glória. Não, eles se exaltaram Jesus. Eles creram em
Jesus. Eles enxergaram que eles precisavam ouvir a voz de Jesus. E aqueles que esperam reconhecimento, ainda vai ter alguns que vai lá para os religiosos para rejeitar aquilo que Jesus disse. Falou: ó, se vocês não matar aquilo que está acontecendo ali, vai roubar o reino de vocês. Mas nosso foco é Cristo. Ele veio ao túmulo. Alguém tirou nossa pedra. Ele te deu uma palavra de ressurreição. E depois que ressuscitou, ele deu uma palavra: desamarra, deixa aí. Essa é a nossa versão Lázaro. A nossa versão agora, Lázaro ressurreto como corpo. O Senhor continua vindo até túmulos que estão ao nosso redor. Seja alguém que tire a pedra, creia para ver a glória de Deus. Seja desamarrado e vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Eu creio, nós estamos muito perto de Deus virar uma chave, da gente sair desse monte de tranqueira. Mas é para a glória de Deus. Os nossos planos são frustrados e Deus vai nos revelar a glória dele, para que isso seja o centro para nós andarmos. Amém, queridos? Te louvamos, Senhor, porque o teu nome é glorioso. E eu não sei o que o Senhor gerou essa manhã no coração de cada um aqui. Mas coloque sua vida diante de Deus, irmão. Às vezes uma pequena coisa falou com você. Rega isso aí. Às vezes o Espírito te mostrou palavras. Às vezes o Espírito mostrou a área que está amarrado. Não sei. Tem esse tempo aí você com Deus. De tudo que foi falado, pega essa semente, uma. Você tem ouvido a voz de Jesus essa manhã? E se você ouviu, e aquilo que você ouviu, regue isso.